Olá pessoal, esse é o nosso terceiro encontro de planejamento, programação, execução e controle de manutenção. Veja, neste encontro de hoje nós vamos estar discutindo sobre um dos principais elementos da manutenção, um dos principais indicadores da manutenção, que é a disponibilidade. Bem, aí para início de conversa é importante a gente entender que são indicadores, né? Então, o próprio nome já nos remete à ideia de indicar, direcionar. Então, são elementos que nos permitem, portanto, a ter uma ideia do andamento de determinados processos. Como, por exemplo, observe isso aqui, ó. É dentro de uma realização orçamentária, né? Qual foi o valor previsto? Então, o que é que estava previsto para se gastar em termos de manutenção? Então, estava-se previsto aqui, ó, onde a gente nota nessa projeção dessa empresa, dava menos de R$1.000, tá? Por mês. Então, isso é apenas hipotético, é um exemplo. Aqui estava previsto a realização, portanto, de um custo de menos de R$1.000. E de repente a gente vai observar que um mês foi para 900, um outro mês ficou abaixo de 800, que era abaixo do que estava previsto, 750, 800. E daí só que outro mês já está acima de 1.000 e outro mês chega acima de 1.200. Fica aqui o efeito serrote. Isso demonstra, portanto, que a equipe gestora, vamos pensar desse jeito, os responsáveis pelo processo aqui de gestão, não manteve esses custos sob controle, não conseguiu controlar esses custos. Esse custo, na verdade, acabou controlando, acabou direcionando todo esse processo. Então, aqui nós temos um indicador, o elemento serra, o efeito serrote, como se chama. Ó, ele vai oscilando, ele vai variando, ao invés de manter uma linha, um processo, digamos assim, sob controle, um processo linear. Isso é um indicador, e esse é um dos principais indicadores da manutenção, tá? Disponibilidade, custo também é um deles, e daí a gente observa um outro elemento aqui que é importante a gente estar atento. O encontro passado eu discutia com vocês o fato de se utilizar o princípio de Pareto, a relação 80-20, para que pudéssemos mensurar determinados elementos. Então a gente fazia um filtro em determinados contextos e a partir desse filtro a gente buscar ações que fossem eficientes no sentido de garantir, vamos imaginar, em relação à questão de custo, e garantir um custo menor. E para o princípio básico da manutenção, que é garantir que o equipamento funcione por um prazo maior, a um custo menor e com maior segurança. E essa é a ideia básica da manutenção. E dessa forma, para que a gente possa analisar melhor, a gente vai estar fazendo uso de determinados elementos, a gente vai estar fazendo uso de determinados gráficos que vai estar sintetizando os dados, vai estar sintetizando as informações. Então, ao invés de eu me debruçar sobre 1.000 relatórios, eu trago um gráfico que vai trazer informação de todos esses relatórios e de forma simplória. Então, eu acabo trazendo para uma linha de simplicidade toda uma execução orçamentária de uma empresa durante um ano. E aí eu vou estar pegando os últimos 10 meses, como não sei se vocês já observaram, se você pega hoje a conta da Coelba, ela já vem trazendo essa ideia, ela já vai apresentando para você como tem sido o seu consumo mês a mês. Então, se um mês aumenta então de forma exagerada, é importante já você atentar verificar o que está acontecendo com sua rede. Será que alguém fez um gato e você não percebeu? Então, ou está tendo um consumo exagerado, algum equipamento está ficando ligado. Então, você consegue visualizar isso. Então, a própria Coelba já traz isso para você no seu dia a dia, apenas a título de exemplo. Então, como eu estava colocando, a manutenção vai ter os indicadores. Então, você vai ter disponibilidade, você vai ter custos, você vai ter backlog,
tá? Você vai ter retrabalho, então são elementos, você vai ter o MTTR, o MTBF, tá? Então tempo de reparo, o intervalo entre falha dos equipamentos, que é o MTT, aí são elementos, são indicadores que você vai poder estar acompanhando dentro desse processo. E esta disciplina vai ferramentá-lo para que você possa fazer bom uso desses elementos, certo? E aí está. Dentro desse processo, como eu disse para vocês, eu preciso ter bem claro o que é que se espera. Então veja, com relação à questão de indicadores, algumas empresas que trabalham dentro da ideia reativa, vamos imaginar assim, de manutenção reativa. O que é isso? É aquele tipo de manutenção corretiva, na verdade, que ele faz o tempo todo. Então, o equipamento quebrou, ele vai lá e conserta. Quebrou, vai lá e conserta. Então, não há um plano de manutenção preventiva, não há não há, na verdade, a efetivação de um monitoramento do equipamento, portanto, não há manutenção preditiva e muito menos uma manutenção autônoma, que é aquele nível em que o próprio operador faz manutenção no seu equipamento. É aquela ideia de meu equipamento, cuido eu. Mas ele é treinado para isso. É a figura que foi implantada na década de 90, que até então não existia esse processo. Então, na década de 90 foi implantado a figura do operador mantenedor. E isso vai para a carteira de trabalho dele. Então, é uma função registrada, algo legalizado, certo? E como eu tinha provocado vocês no primeiro encontro, falando sobre os indicadores da manutenção, perguntando qual é o principal produto da manutenção. Pois é, chegamos nele. O principal produto da manutenção é disponibilidade. E junto a ele, aí você vai ter outros indicadores. Você vai ter, para garantir que o equipamento funcione, para garantir que o equipamento esteja disponível para operar, aí você vai ter custos, você vai verificar o intervalo de quebra do equipamento, você vai ter, na verdade, o tempo utilizado para dar manutenção no equipamento. Então, tempo mais longo, tempo mais curto, tempo mediano, que aí você vai projetar, vai programar. E tudo isso, na verdade, vai trabalhar, vai girar em torno de garantir o principal produto da manutenção, que é disponibilidade. O que é isso, disponibilidade? É justamente, como o próprio nome está dizendo, de tornar disponível o equipamento para que ele opere, tá? Para que ele esteja em condição de cumprir a meta de produção da empresa, para que ele esteja em condição de cumprir o trajeto hora programado. Imagina você pega um ônibus para um deslocamento, onde você tem um compromisso, digamos, você sai em um horário prevendo que em 5 horas você vai estar no seu destino, 6 horas você vai estar no seu destino, ou 4 horas você vai estar no seu destino. E de repente esse ônibus quebra no meio do caminho. E não estava previsto essa quebra, foi justamente porque a empresa negligenciou a manutenção desse equipamento. Seu compromisso, na verdade, você acaba não chegando no tempo hábil, no tempo previsto. E aí como é que fica a sua situação? Como é que fica, na verdade, a sua visão ou a sua satisfação com relação a essa empresa, essa empresa de transporte? Então, é justamente isso. É preciso garantir que o equipamento esteja apto a produzir, o equipamento esteja em condição de executar o trajeto. Então, essa função, a principal função, digamos assim, o principal objetivo da manutenção é disponibilidade, o principal produto da manutenção é disponibilidade. Você produz isso. Tá? Então, todos os serviços, todas as tarefas executadas giram em torno de garantir a disponibilidade do equipamento, certo? E dessa forma, o que é que acontece? A gente não pode deixar esse processo, esse engrenamento nos engolir. Você tem que estar com essa é uma das principais informações, é um dos principais indicadores da manutenção. É aqui que define o grau de eficiência de uma equipe, tá?
E nas grandes empresas, esse é o indicador que sempre vai estar fixado no mural. Então, para o gerente vai importar o custo, mas ainda mais que o custo vai estar importando para ele a disponibilidade. Por quê? É a partir dessa disponibilidade que ele vai estar projetando a sua produção mensal. E não se engane, as empresas que se organizam, elas têm bem claro que o equipamento precisa ficar um tempo parado para manutenção. Tá? Então, ele não vai projetar, por exemplo, vamos pensar aí, ele não vai projetar os 31 dias, se o mês for de 31, ou os 30 dias durante as 24 horas. Tá? Então, ele não vai estar projetando 744 horas integralmente para a empresa operar. Ele vai ter um tempo, um intervalo para manutenção. Algumas empresas se programam de maneira a garantir que pelo menos uma vez no mês ou no início do mês, né, possivelmente no início do mês, porque a partir daí você tem fôlego para produzir. Então, dia 1º, por exemplo, então, manutenção. Tá? Manutenção preventiva. Então, nesse dia, os equipamentos param, então tem uma parada programada e os serviços que uma série de serviços são realizados naquele dia, onde os principais equipamentos são parados para isso. As empresas que trabalham no transporte, o mesmo processo. O ônibus ele não vai estar rodando todo o tempo, às 744 horas, integralmente. Não, ele vai ter um intervalo para manutenção. Tá? Então, por isso, você tem uma frota, né? Você vai ter inúmeros outros equipamentos que vão estar garantindo isso, certo? Então, essa é a razão de existência da equipe de manutenção. Garantir, portanto, esse indicador aí, que é a disponibilidade do equipamento. E veja, como é que eu faço, só lembrando, e como é que eu vou fazer para garantir essa disponibilidade do equipamento? Ora, eu preciso me programar, eu preciso me planejar para isso. Por isso vocês estão agora com essa disciplina, planejamento, programação, execução, controle e manutenção. É nesse contexto que você vai ter algumas tomadas de decisão. E para isso é preciso ter bem clara a política de manutenção de uma empresa. Deixa eu lembrar vocês uma das questões que é responsável por garantir esse processo aí de disponibilidade, ou a luta para garantir essa disponibilidade do equipamento dentro do tempo previsto. Então veja, a empresa ela tem determinados custos de manutenção que é perfeitamente previsível. Só que as empresas que se organizam, elas não transformam a sua equipe em bombeiro em que ele fica com a manutenção reativa, apenas a questão de quebrou, conserta, porque isso impacta na disponibilidade e isso impacta ainda muito mais nos custos da manutenção, certo? E daí vem algo que é importante vocês começarem a pensar. Qual é o custo da manutenção da empresa que trabalha? Tá? Qual é o custo da manutenção dessa empresa que eu estou trabalhando aqui no planejamento? Eu preciso ter bem claro isso. Tá? Qual é o percentual que isso é dispensado para isso? Veja, as empresas que trabalham, o histórico sempre mostrou isso, que trabalha dentro dessa linha reativa, quebrou, conserta, costuma ficar em torno de 1/5 do custo de produção, 1/5 do faturamento bruto. Ou seja, tudo o que ela faturou, 1/5 vai ser destinado a cobrir os custos de manutenção. Ou seja, então 1/5 vai ser 20%, né? 2 vezes 5, 10, então vai ser 20% do faturamento. É muito dinheiro, tá? É um custo muito elevado. Para que vocês tenham uma ideia, na década de 90, então eu estou falando para vocês de um período distante, né? Então na década de 90,
por exemplo, a indústria siderúrgica japonesa, ela gastava em torno de 7 a 8% do faturamento, tá? Com manutenção. Então, 7 a 8% do seu faturamento era gasto com manutenção. E nós estamos falando aqui que empresas que trabalham dentro dessa linha reativa vai em torno de 20%. Tá? Outras empresas, não tão bem organizadas quanto as japonesas, chegou a um patamar na década de 90 de 10%, ou seja, metade do valor que aqui está sendo apresentado, está sendo discutido na ideia de um quinto da produção, tá? De 1/5% do faturamento. Então veja, é um custo grande, é um custo elevado. Então 1%, 2% do faturamento da empresa é muito dinheiro, se você observa. E nós estamos falando 20%. E dessa forma, os dados estando sobre a mesa, quem gerencia a empresa consegue entender melhor esses dados e implantar, se a empresa ainda não tem, uma política de manutenção preditiva e uma política de manutenção preventiva. Por quê? O que importa, na verdade, é a sobrevivência da empresa e o lucro dela. A empresa gira em torno disso. É isso que garante o seu trabalho, isso que garante, na verdade, o funcionamento da empresa. A empresa não pode estar pagando para produzir. Não deve estar pagando para produzir. E algumas vezes as empresas chegam nesse patamar. Tá? É como aquela lojinha que as pessoas dizem, olha, não sei como é que ele consegue manter aquela empresa no shopping quando é o que ele paga de aluguel, o que paga o funcionário. Então ele tá pegando o que ele pegou de financiamento no banco, está apenas entrando naquele efeito dominó. Ele está apenas se afundando em uma dívida cada vez mais gigantesca, porque ali não dá lucro, certo? E as empresas não trabalham dessa forma. As empresas trabalham diferente do ego de algumas pessoas que algumas vezes aflora. É importante a gente atentar para isso. E enquanto equipe mantenedora, você precisa estar atento a essas informações. E quem gerencia o planejamento é preciso ter isso na palma da mão, tá? Assim como normalmente os diretores da empresa têm isso bem claro, tá? Ele é treinado para isso, ele é preparado para isso, ele é preparado, como o próprio não está dizendo, para gerenciar, tá? E dessa forma ele precisa tomar rédea e algumas decisões precisam ser tomadas para garantir a disponibilidade e dessa forma mensurar os custos. Mas para isso, para que eu possa estar mensurando determinadas coisas, eu preciso ter eu preciso ter informação sobre ela. Eu não consigo medir, eu não consigo mensurar aquilo que eu não controlo. Se eu não sei quanto tempo foi gasto em cada vez que o equipamento para, ou quanto tempo foi gasto para um equipamento, digamos assim, voltar a operar, não tem como eu controlar isso. Não tem como eu controlar o MTTR, não tem como controlar o MTBF, não tem como eu saber a disponibilidade. Eu preciso ter isso registrado, tá? Eu preciso ter elementos que vão estar registrando isso aí. Eu não posso reorganizar minha equipe se eu não souber como é que se dá a apropriação das horas da equipe por área de serviço, por exemplo. Eu preciso ter essas informações registradas com fidelidade. Então eu não posso porque algumas vezes acontece de um mecânico chega e diz, não, isso gira em torno de 5 horas. Ora, mas se eu gastei 3 horas, porque eu vou registrar 5? Não, eu coloquei aqui 2 horas. Tá, e as outras horas do seu dia ficou em que atividade? Aí, estão querendo controlar a gente. Não é apenas questão de controlar a gente, é questão de saber exatamente qual é o tempo que eu utilizo para dar manutenção nesse ou naquele equipamento. E aqui ele vai perceber o código de demora. O que é isso? É o tempo que eu levo aguardando o deslocamento de peças, aguardando, na verdade, que o almoxarifado entregue os componentes. Então, há uma série de questões, mas para isso eu preciso ter sob controle, sim. Eu preciso ter essas informações, e essas informações precisam ser registradas
nos elementos de controle que a própria empresa tem. Então ela vai ter lá uma ordem de serviço, na ordem de serviço vai ter lá o que chamamos de código de demora, que é justamente para mensurar e estar minimizando os efeitos do tempo perdido, porque time is money, né? Então tempo é dinheiro e a gente não pode estar desperdiçando isso, não pode estar desperdiçando o tempo, que ele é um dos principais elementos aí que vai garantir que o equipamento funcione bem ao menor custo, tá certo? Pronto, tá aí. E como é que eu faço para calcular a disponibilidade? Qual é a fórmula para fazer isso? Então veja, qual é a fórmula para fazer isso? Então eu coloquei aqui disponibilidade física, que vai ser HC, que é horas calendário, menos a somatória de horas de manutenção vezes 100 dividido por horas calendário, certo? Vamos lá. Como é isso mesmo? Horas calendário. Qual é o mês que a gente está? Esse mês é de 29 dias. É fevereiro. Pronto, fevereiro tem 29 dias, certo? Então eu vou trabalhar com isso. Eu tenho 29 dias. Não, peraí, eu estou falando um mês de 30 dias. Beleza, eu estou falando de 30. Então eu vou pegar 30 vezes 24. Ou seja, 24 vezes 30 dá quanto? Aí, é 31. Pronto, 31 vezes 24 dá o quê? 744. Ok, então, 744 horas. Vai ser horas calendário para o mês de 31. O mês aqui é de 30. O mês é de 30, então é 720 horas. Pronto. Então, 720 horas. Aí eu vou estar pegando, se é o mês de 30, tá? Nesse caso aqui, vamos lá. Tá. 5. Então, vamos lá. Veja só, o que é que vocês vão estar fazendo aqui? Eu quero que vocês façam acompanhem esse processo para que a gente possa identificar a disponibilidade desse equipamento que nós estamos discutindo aqui. Então veja, eu tenho aqui o equipamento, uma bomba, né, 330 BP01, bomba de polpa 01 da área 330. Essa bomba parou no dia 1º para 12 horas de manutenção, um exagero, mas é apenas uma simulação. Aí ela para de novo no dia 2 de algum problema, ela para 3 horas. No dia 15 ela parou novamente e ela volta a parar no dia 16, 2 horas. Isso aqui, por sinal, caracteriza, olhando assim a grosso modo, retrabalho, né? Então, porque como é que você para um equipamento em um dia, no outro dia você vai precisar de um tempo para fazer ajuste, né? Então é sinal de que a qualidade do serviço aí não foi muito boa. Mas vamos ao que interessa a gente nesse momento, que é a questão da disponibilidade. Aí como é que eu vou fazer para verificar o tempo que esse equipamento ficou disponível? Eu vou pegar, então eu estou discutindo um mês de 30 dias, que é horas calendário. Então, um mês de 30 dias, aí vamos lá, 30 vezes 24, então 30 vezes 24, 720. Eu já sei que horas calendário aqui vai ser 720. E agora eu vou para o tempo de manutenção desse equipamento. Então, se eu tenho aqui 12 mais 3, 15, mais 5, 20, mais 2, 22. Então eu tenho aí 22 horas de manutenção. Ora, então o que é que eu vou fazer? Eu vou estar pegando 720, que é horas calendário, menos 720 menos 22, menos 22,
Então, 720 menos 22, eu vou estar aqui com 698. Vamos colocar aqui no outro lado, para facilitar o entendimento aí. Então, vamos lá. Vamos lá. 720 menos 22 epa, 720 menos 22 dividido por 720 vezes, botar um X fica melhor, vezes 100. Pronto. Então agora eu vou ter aqui 698 dividido por 720. Ok? Então vai dar 0,9694. Então, C94. Aí vezes 100, então 0,9694 vezes 100 é igual, aí eu vou só alterar duas casas, né? Salta aqui duas casas, mudar a vírgula duas casas. Então eu tenho 96,94. Então 96,94% foi a disponibilidade. Portanto, foi a disponibilidade desse equipamento, certo? Então, esse equipamento ficou disponível 96,94% do tempo, ok? Então, no caso 3.1 foi a perda de disponibilidade, que na verdade não é perda, parte dela estava disponível, estava programado para manutenção. Então, mas a gente percebeu que teve dois momentos ali que não estavam. Mas aí é a soma de tudo isso. Então, essas 22 horas é a soma de intervenção mecânica. Então, quanto tempo o equipamento ficou parado para manutenção mecânica? E é isso que vai estar trazendo, isso que vai estar contando aqui, portanto, na disponibilidade do meu equipamento. Tá certo? Então, dessa forma, qual vai ser aqui a minha disponibilidade? Então, aqui, ó, disponibilidade é igual, foi 96,94. 96,94%. Quando der mais,
Então, quando der uma dízima periódica, por exemplo, você vai pegar somente os dois dígitos depois da vírgula, tá? Então, e aí você vai ter, portanto, a sua disponibilidade, certo? Tranquilo? Entenderam? Tá claro? Repassando. Como é que eu faço para calcular a disponibilidade? Eu vou pegar horas calendário, então nesse caso esse mês é 30, vou tirar dele, então vou deduzir das horas calendário as horas de intervenção mecânica, as horas de manutenção. Essa manutenção pode ser programada, pode ser reativa, tá? Ou para o equipamento, então tá contando, tá valendo. Então vou pegar essa soma de horas, que aqui nesse caso, ó, foram 22 horas, ó, 15, 12, 3, 15, 5, 20, 22 horas. Então, horas calendário 720 menos 22 horas de manutenção, dividido por horas calendário, que é 720, vezes 100, e que deu, portanto, 94,96%. Essa foi a disponibilidade desse equipamento. Então, o equipamento ficou disponível 96,94% do tempo dele. E é isso. Esse é o principal produto da manutenção e vocês precisam garantir isso. Professor, mas espera aí, meu equipamento não trabalha 24 horas. O tempo de trabalho do meu equipamento é só uma jornada, só 8 horas. Ok, não tem problema. Não, aí a questão é taxa de utilização. Aí é um outro indicador, mas o que a gente está discutindo é disponibilidade, e é universal isso. Então, funciona dessa forma. O dia tem quantas horas? 24 horas, beleza. São quantos dias o mês? É um mês de 30 dias, então 30 dias, 720. É um mês de 31, então 744 horas. Essa é a base de cálculo minha, e isto é universal. Não há nenhum ajuste fora isso, tá? Então, isso é um parâmetro universal, isso funciona, isso diz respeito a todos em qualquer ponto, em qualquer aspecto aí de planejamento, certo? É esse o parâmetro, é dessa forma que funciona. Ok? Então, agora o que é que você vai fazer? Agora você vai fazer esse exercício. Aqui você vai usar como referência um equipamento que operou em um mês de 31 dias. Então você vai pegar 31 vezes 24, dá quanto? Faça a conta. Aí você vai pegar a soma. Quantas horas esse equipamento ficou parado? Ele ficou parado 12 horas no dia 1º, 4 horas no dia 2, 10 horas no dia 15 e 1 hora no dia 16. Pronto. E você vai calcular aí essa disponibilidade do equipamento. Certo? O que é que você vai fazer além disso? Além disso, você vai estar pegando 4 equipamentos, verifica aí no seu ambiente de trabalho. Caso você não tenha, você simula. Imagina um caminhão, tá, que transporta pessoas, né, leva mercadoria para a feira, e ele fica em um período indisponível. Então, vamos imaginar aqui 5 horas. Tá? Ele ficou um turno, então ficou 8 horas na oficina, tá? E você vai pegar e vai fazer isso, certo? Pronto, numa empresa, vamos imaginar aqui, né, na mineradora, um Fandril, aí, ok, Fandril, quantas vezes ele parou durante o mês? Então, vou pegar 2, então você vai pegar aqui um tempo, vai simular, você vai fazer esse processo de simulação com 3 ou 4 equipamentos, certo? Não, 4 equipamentos, vamos fechar. Então, você vai pegar este aqui, que eu estou apresentando, mais 3 equipamentos. E vai fazer essa atividade com calendário. Pegue duas com 31 dias, pegue uma com 30 dias, tá? E o outro você vai estar pegando com 29 dias, o mês de fevereiro. Certo? Pronto. Aí você vai fazer esse cálculo e vai estar encaminhando para mim da mesma forma como você fez com as outras 2 atividades. Lembrando, toda atividade que você aqui desenvolve, ela funciona como uma pré-para-ação,
certo? Então, para você efetivar isso e também uma preparação para a atividade, a avaliação final que você deve fazer, certo? Pronto, então você já tem um e-mail, no outro slide eu já tinha no outro vídeo eu já havia encaminhado para vocês esse e-mail. Vou ver a possibilidade de abrir um e-mail como se fosse corporativo, um e-mail só para a sala de vocês, só para o grupo de vocês, e daí vocês vão estar postando tudo nesse e-mail, porque aí a gente centraliza. Agora tem um inconveniente, porque o colega vai estar vendo, né? O outro não. Vamos descartar, já descartei. Vamos manter isso aqui, certo? Então eu já encaminhei para vocês nos 2 vídeos o e-mail que vocês devem estar enviando, ou pelo zap. Fique à vontade, isso aí depende de cada um de vocês. Tranquilo? Então até o nosso próximo encontro. Então essa foi nosso terceiro encontro, e o próximo encontro a gente vai estar discutindo sobre outro elemento aí voltado para o planejamento de manutenção, ok? Então até o próximo encontro.